Nós estamos aqui com o nosso irmão Marcelo Neto e a Andrea Marshall, que moram na Flórida, em Miami, e que desenvolvem um trabalho grandioso nos Estados Unidos, no sul dos Estados Unidos. E a Jussara mora em Nova York e também realiza um trabalho espírita naquela região. Então eu perguntaria a Jussara, como é que está o movimento espírita nos Estados Unidos e quem sabe especificamente aí na sua região? Obrigada pela pergunta, Mário Sérgio. Normalmente as pessoas sempre têm muita curiosidade, né? Mas é natural porque, como nós vivemos nessa comunidade espírita, nós gostaríamos mesmo de saber tudo que está acontecendo, como é que o espiritismo está sendo divulgado, né? Pelo Brasil, pelo mundo. Por isso que também essa iniciativa de vocês, né? De estar sempre transmitindo, é tão importante para que a gente também se sinta incluído fora do Brasil. E nós aqui nos Estados Unidos podemos dizer com muita alegria que cada vez mais nós estamos vendo o movimento espírita se consolidar. Quando nós falamos movimento espírita, sem dúvida alguma nós estamos falando a respeito dos espíritas, porque não haveria movimento espírita sem os espíritas. Nós compreendemos que temos as nossas dificuldades, muito inclusive quando cada um vem de um lado do Brasil, às vezes com formas diferentes ou um tipo de dinâmica diferente na hora de apresentar o espiritismo. Nós temos que chegar, sabermos ouvir uns aos outros, e hoje cada vez mais nós vemos esta aproximação, nós assim procurando nesse trabalho, nesse convívio fraterno, estreitar ainda mais os nossos laços, compreendendo que nós todos aqui nos complementamos. Então, alguns podem ser, como no caso dos nossos queridos André e Marcelo, que têm se dedicado muito ao campo do livro, que sempre foi a nossa paixão. Hoje, nós temos mais de 200 livros espíritas em inglês, que para a gente é muito, gente. Há 20 anos atrás, nós tínhamos nem 5 direito, e não eram as obras da codificação. E o movimento crescendo, e nós realizando também nosso congresso espírita aqui dos Estados Unidos, totalmente em inglês, uma vez ao ano, cada vez em um estado, e todos se esforçando para que nós estejamos juntos. Então, é esse o trabalho que está sendo realizado. Como nós nos lembramos da fala de Jesus a Zebedeu, que estava muito entusiasmado, né, como nos conta Humberto de Campos, no capítulo 4 do livro Boa Nova, e estava querendo fazer a divulgação assim, dizendo, não, nós vamos converter muitos, vamos trazer muitos para as fileiras, né, para seguir Jesus. E Jesus disse, não, Zebedeu, não, nossa causa não é a do número. O número ainda pertence aos movimentos de iniquidade. A nossa causa é do bem e da verdade. E basta um coração comprometido para que essa causa seja levada e para que Deus esteja com esses corações. Então, é assim que a gente vem procurando realizar esse trabalho. Ainda não somos muitos, mas, né, de acordo com o nosso censo do Conselho Espírita Internacional, nós já somos, em número de centro espírita, o 3º país, né? E às vezes, como eu costumo brincar, americano não gosta de número 3, não gosta de número 2, ele gosta mesmo de número 1, né? Mas em termos de espiritismo, a pátria do Evangelho continua seguindo aí onde temos Ismael, Deus, Cristo e caridade. Obrigado, Jussara. Divaldo, sei que você vai fazer a apresentação dos nossos convidados agora, mas eu deixo a pergunta já no ar, que foi feita aqui pelo YouTube, relativamente à constituição do corpo perispiritual, as características químicas, físicas, aparência, transparência e etc. a respeito desse corpo que Allan Kardec chamou de perispírito.
queridas irmãs, queridos irmãos espíritas, caras amigas e amigos que nos acompanham através da Web TV Mansão do Caminho, nossos votos de muita paz. Gostaríamos de agradecer aos confrades de outras cidades que nos visitam. Constitui para nós um verdadeiro presente de fraternidade. Conforme o apóstolo Paulo, os irmãos devem visitar-se, intercambiar ideias, problemas, dificuldades, anseios, buscas da verdade. E esse movimento espírita de uma instituição visitar outra, levando a mensagem da esperança e mantendo a situação de paz, é muito agradável, porque nos enseja trabalhar, tomar conhecimentos novos, conhecer as dificuldades que são comuns, trabalharmos juntos e, acima de tudo, evitarmos situações lamentáveis, ocorrências imaginativas, desejando que passem por mediunidade. Hoje mesmo eu recebi 2 livros publicados, um há 2 anos e o outro neste ano, atribuídos à psicografia a Joana de Ângeles. Eu ainda não morri e o povo já tomou meu guia. Já vou ficar desguiado. É o máximo da asnice, porque os mentores têm um vínculo com seus médiuns, estão ligados emocionalmente, erraram com eles, acertaram com eles, assumem o compromisso de guiá-los até além da morte. Vinculam-se antes da reencarnação, acompanham a reencarnação. E se o médium desencarna por acaso, eles passam a comunicar-se omitindo o nome. O nome para os espíritos não tem nenhum valor. O valor é o conteúdo da mensagem. Pouco importa que foi José ou que foi o príncipe de Gales. O importante é a questão moral. Eu então vi que se tratava de um médium ingênuo, porém malicioso, porque ele colocou Joana de Ângeles por fulano de tal. Graças a Deus, porque são péssimas mensagens. E a gente tem que ser franco, péssimas. Joana está precisando voltar à escola primária para escrever português. Ela é uma purista da língua portuguesa. Eu tive muito tempo de dificuldade de me comunicar com ela, porque ela falava tão complicado que um dia ele disse, não entendo o que a senhora está falando. Use um dicionário para aprender. O Espiritismo é doutrina de cultura. Se o senhor é ignorante, vai ter muita dificuldade para nós nos comunicarmos, porque eu quero lhe dar as estrelas, e o senhor ainda pretende a lama dos pântanos, a ignorância. Então, a partir daí, eu leio Joana com dicionário ao lado. Hoje eu já sou uma porção de palavras que eu não sei o que é, mas são bonitas, aí eu coloco também. Então, não é uma censura que eu estou fazendo, é uma advertência, porque ela criou uma nova interpretação psicológica desde 1985. E essa interpretação psicológica, ela demorou 20 anos trabalhando sem dizer nada a respeito da psicologia junguiana, fazendo referência aos psicólogos clássicos, aos modernistas, aos materialistas, até apresentar Carl Gustavo Jung e fazer uma ponte com a psicologia do mundo espiritual. Então, os psicoterapeutas Cláudio e Iris Sinotti denominaram série psicológica.
São 16 livros. Eu próprio só vim entender a partir do 12º, porque ela escrevia tão naturalmente que eu não me dei conta. Mas Iris e Cláudio, que são excelentes psicoterapeutas, olha aqui. E aí foram mostrando. Ela sorriu, mas a irmã poderia ter me dito, para quê? O que importa é o que o senhor aprendeu ou não aprendeu. O fato de ser uma nova psicologia não adiantou muito se o senhor não souber viver o que está expresso aí. E então a pessoa levianamente publica um livro sobre a evolução, coloca nesse livro a opinião, por exemplo, de Lavater, que eu tenho certeza que a pessoa não sabe o que é. Colocar o nome dos espíritos venerandos, só faltou receber Kardec. Mas outro, esta semana, foi a minha semana de prova, eu recebi um livro escrito por Allan Kardec, mediunizado. Eu fiquei com tanta pena de Kardec, que nem o francês ele escreveu correto. Sendo eu uma pessoa de modesto conhecimento, algumas frases em francês estão todas erradas. Estão conforme pronunciadas, mas não graficamente conforme escritas. Porque a gramática francesa é uma das mais difíceis. Basta dizer, eu já me referi aqui, que além da gramática tem algumas exceções, por exemplo, E-I-L, para o terminal, veio. Exceção, veio. Exceção da exceção, veio. Então, para dar uma ideia, então Kardec que escreveu uma gramática sobre isso, colocar errado veio com O, não tem cabimento. Então, são pessoas, de certo modo, audaciosas, conduzidas por espíritos zombeteiros para nos levar ao ridículo. E esse de Joanas eu me dei a preocupação de ler umas 20 páginas. Ela precisava de voltar ao curso primário, porque o que ela escreveu, eu ensinei isso aqui no Instituto Baiano de Português, há 40 anos, quando havia chegado relativamente a Salvador. Então, é necessário conhecer a doutrina. E daí, não acreditem em nomes famosos. Allan Kardec fala que nome famoso não corresponde a pessoas de dignidade espiritual. E então essas pessoas querem projetar o nome para quê? Para quando morrerem, ir para as mãos dos espíritos infelizes. Então, nós temos o prazer de poder falar aos nossos irmãos de outras cidades diretamente, através da internet, de nos comunicarmos, de chamarmos a atenção. Por exemplo, quem é Joana de Ângeles? É o pseudônimo. De maneira nenhuma, se ela não dissesse quem foi da Terra, não saberia. Eu fiquei de 1949 a 1965 sem saber quem era. Um espírito amigo. Ninguém nunca disse quem era. Depois que ela disse, que foram escritos vários livros por outros, citando Joana de Ângeles, suas reencarnações, apareceram várias mensagens dela através de outro médium. Mas então se perguntará, mas o espírito não pode se comunicar por muitos meios? Podem. Particularmente com alguns, para a chamada afinidade espiritual. Nem todo espírito, licença, tem afinidade comigo, como aqui na Terra. Por exemplo, Valdo Vieira tinha uma mediunidade próxima à de Chico Xavier, mas não era capaz de receber Emmanuel, mas recebia muito bem André Luiz. Era mais fiel na poesia ao autor do que o Chico. Questão de afinidade. Por exemplo, os meus livros que abordam história são mais fiéis do que aqueles que abordam ciência. Porque eu não fui cientista em nenhuma encarnação. Eu fui sempre beato, católico, apostólico, de qualquer lugar. E então, no meu psiquismo, no meu mundo interior,
Na minha memória espiritual estão arquivados esses dados. Quando eu ouvi falar de física quântica, eu demorei um mês martelando o pequeno livro para saber o que era. Joana escrevia com maior naturalidade. Eu não sabia o que era. Até que um dia eu perguntei, e o que é esse negócio de física quântica? Ela me disse, meu filho, para que você quer saber? Vá tratar de amar ao próximo como a você mesmo. Aí eu larguei a física para lá e fui me dedicar ao amor, que era mais fácil para mim. Não custa eu te quero bem, ter paciência com alguém. Na hora da física, eu passo para ela. Cada um no seu campo. Então eu fiquei com pena do médium. E digo a vocês, não se enganem. O Espiritismo não tem culpa dos aventureiros. É como direito, como medicina. Não tem culpa das pessoas aventureiras que se introduzem para brilhar. No Espiritismo a gente está para sofrer, reparar o mal, adquirir o bem, não para ganhar título, nem para ganhar isto, aquilo. Já me deram mais de 900 títulos. Eu não sei o nome de 3. Nunca olhei, peguei e dei para o arquivo. Nem desembrulhei para olhar o que era. Não interessa. Esses títulos, na hora H, não valem nada. É só a gentileza. A gente guarda por gentileza, por consideração. E eu ofereci todos, sem exceção, ao Espiritismo. Dizer para mim, o carinho. Para a doutrina, o conteúdo. Porque foi o Espiritismo que me botou aqui. Então, eu devo ao Espiritismo estar aqui. Ao invés de homenagem ser a mim, a quem me protegeu, ao Espiritismo. É lógico. Como eu posso ter a glória de uma tarefa que não é minha, sem a qual eu não progrediria? Então, nós estamos recebendo aqui, entre outros, nosso irmão Jorge Mölliker, alemão terrível. Então, é o nosso garoto. Todo ano ele traz uma equipe para o nosso trabalho. E desta vez ele se faz acompanhar de 60 confrades que estarão conosco na terça-feira. Então, Jorge, ele é o organizador do Grupo do Jorge. Vamos arranjar ainda uma palavra, como já tem São Jorge, vamos botar do Jorge Espírita, para não confundirem com São Jorge, porque é bem parecido. Bem, aqui à minha direita, Milciades, o nosso irmão paraguaio, que mantém uma instituição honorável, mantém uma fundação na cidade de Assunção. A família veio com ele participa dos nossos eventos há uns 20 anos aproximadamente. Então, queremos agradecer, e na impossibilidade de termos todos de fora aqui conosco, nós convidamos alguns representantes, o nosso Chuchuli, o nosso querido irmão de Maringá, que quando nós vamos a Maringá, ele prepara uma feijoada. Ele deve ter conflito entre a feijoada baiana e a paranaense, mas até que parece um pouco. Naturalmente, a baiana é um pouco melhor. É o paladar. E é o nosso muito querido irmão, com um trabalho de doutrina ao ar, televisão, programa de televisão, há muitos anos, quando era difícil termos uma entrevista. A senhora dele já mantinha um programa de televisão em Maringá, programa de rádio. Ele tem sido diretor das URIs, Uniões Regionais Espíritas, tanto de Maringá, como também de Londrina, dessas cidades famosas e fraternas. Então, nós convidamos alguns, mas todos aqueles que estão conosco estão convidados. Temos irmãos de São Paulo, de instituições venerandas, que vêm sempre estar conosco. Isso nos proporciona uma alegria infinita. E agora nós temos vários companheiros estrangeiros também, que são amigos nossos, que vieram, que ainda virão até segunda-feira. Temos a nossa Elsa, que era representante do movimento espírita em Londres, que trabalhou muitos anos. Maria Shed, uma velha amiga do Líbano. A nossa Maria Shed é uma libanesa. Ela fala francês mais ou menos. E então nós nos comunicamos em francês. Ela sabe e eu imito.
É tão fácil, é tão agradável ter esses irmãos ao nosso lado. Temos também aqui os nossos muito queridos espanhóis, aqueles de Miami, né? Miami é uma cidade nossa, está lá nos Estados Unidos por acaso, mas ela pertence à América Latina. Não adianta. Às vezes a gente vai falar inglês na rua, ele diz, I don't speak, I speak Spanish. Eu digo, Ave Maria, o que será que ele falou? Né? Não fala espanhol, não fala inglês, só fala espanhol em Miami. É impressionante. Até que um dia eles resolveram criar em Miami a pequena Cuba. Levantaram uma bandeira na pequena Havana, fizeram anúncio, a polícia chegou de cacetete, acabou a República de Cuba. E Havana voltou a ser uma cidade normal do Cuba. E a América, quando os cubanos evadidos se vão para Miami, quem quiser ficar simpático, fale sobre os vultos cubanos que se dedicaram à fraternidade, aqueles heróis de antes da Revolução. E quem ficar inimigo, pronuncia o nome de Che Guevara, já fica inimigo. Ou então daquele senhor que falava pouco, não é? Aquele que foi presidente da República há 300 anos, que era o super-presidente. Ele fazia um discurso de 8 horas. E o país inteiro assistia, porque ele desligava tudo. Era só a palestra dele, o grande revolucionário, para quem gosta. Então, nós vimos esse mesclado, ver o movimento espírita em Miami, como se estivéssemos aqui em Salvador. É a unidade, essa unidade que a Jussara representa em Nova York. Desta forma, agradecemos àqueles que nos visitam. O perispírito, dizia Allan Kardec, é chamado o corpo intermediário. No ano de 1875, em Nova York, foi apresentada uma doutrina chamada Teosofia. Teos, Deus. Sofia, estudo da divindade. A Teosofia foi lançada por Madame Helena Blavatsky e o coronel Wilson. Então, criaram a doutrina das reencarnações. Porém, já havia o Espiritismo. O Espiritismo é de 1857, a Teosofia de 1875. Logo depois de apresentada, apareceu no cenário de Teosofia mundial, porque é uma doutrina mundial do Ocidente, apareceu uma doutora extraordinária, que deixou um livro valiosíssimo sobre teosofia e indicou aquele príncipe que viria para o mundo representando Deus. Esse príncipe viveu a maior parte do tempo na Suíça, era o grande cavaleiro da luz branca. E a teosofia encontrou campo imenso. Falava a teosofia que nós temos 7 corpos. É uma teoria indiana. A doutrina católica diz que nós temos 2 corpos, o espírito e o corpo. Mas Allan Kardec, estudando o indivíduo em profundidade, sintetizou aqueles 7 em 3. O espírito, que é imortal, o perispírito, o envoltório mais ou menos material, porque naquele tempo a física era newtoniana. A física quântica vai aparecer mais ou menos em 1872. E a partir daí, com a decodificação da matéria, com William Crookes, com os raios X, com as experiências dos raios alfa, beta, delta, gama, os estudos de Madame Curie e outros, em 1923, quando foi apresentada uma segunda hipótese da física quântica, que era o corpo que preenchia os espaços vazios, se entendia que existiam 7 corpos. Allan Kardec percebeu que aqueles 7 eram variação de 3.
O espírito, a energia pensante, a vida atuante, o campo energético do pensamento, a vida real. Mas esse ser de energia, para poder em contato com o mundo físico, era envolto em um campo de uma energia menos densa, uma energia vaporosa, mais ou menos material, porque não existia ainda o conhecimento da doutrina atômica. O átomo era considerado a última partícula. Notem bem, a questão 540 de O Livro dos Espíritos fala pela primeira vez no átomo. Kardec precedeu a física quântica, 1895. Ele já tem a oportunidade de deixar o legado desde 1859. É o oposto. Então, o átomo é uma energia primária. Nessa questão, os espíritos respondem a Allan Kardec que o átomo de hoje, a menor partícula que existia, porque já não é mais, hoje nós temos as micropartículas, os quark e etc. E então o átomo foi sendo penetrado, e hoje nós temos os quarks, as partículas mais partículas, que são apenas energia, e que nós somente entendemos matematicamente. Nem através da fotografia relâmpago nós não conseguimos detectar essa partícula, que não é a última. Então, Kardec já coloca que o átomo de hoje será o anjo de amanhã, como o anjo de hoje foi átomo de ontem, porque evoluiu através da reencarnação. Então, nós temos esse outro corpo, que é semimaterial, que é visível. Ele se faz visível. Quando nós vemos um espírito, estamos vendo o perispírito do espírito. A medicina chama isso de uma forma muito gentil, como sendo um determinismo fatalista da matéria. Por exemplo, eu tenho amputação de um braço, mas fico sentindo o braço o resto da vida. Eu tenho uma amputação da perna, mas foi amputado a perna, o invólucro. Eu tropeço na perna que não tem mais. Então, a ciência médica diz que é o fantasma, é a herança que ficou no cérebro de quando nós tínhamos o órgão. Então, é o modelo antropológico do espírito. Nós temos esse perispírito que responde pelas manifestações do sono. Então, nós estamos dormindo, mas estamos raciocinando em outra dimensão. O cérebro, a memória está entorpecida, mas o ser, o espírito, está lúcido. Ele não precisa da matéria para pensar, mas a matéria não o dispensa através do envolto material para a gente entender. Eu não posso entender uma coisa que não tem existência física, quer dizer, que é matéria. O perispírito ainda é matéria. Hoje não existe mais matéria, porque a matéria em si é uma manifestação da energia. Ali, se nós recuarmos com o microscópio, até o microscópio eletrônico, nós vamos ver aproximadamente 30 formas de matéria, até nós chegarmos à energia pura. A ciência está chegando, lentamente está chegando. O ano passado foram descobertas novas micropartículas. Algumas são tão perturbadoras que apenas podem ser pensadas. E pensamento, que a gente sempre pensou que o pensamento era imaterial, hoje não é mais. Se você pensou, existe. Se existe, é matéria. Mas é uma matéria num estado muito primário. É necessário descer muito.
Então, o perispírito é esse modelo que organiza o corpo. Por exemplo, este modelo que eu estou, ao desencarnar, eu aparecerei com esse modelo. Mas se eu quiser conversar com alguém que viveu comigo noutra encarnação, eu então me transmudo. O perispírito é o modelo. Eu penso e vou modificando. Por exemplo, eu morro com 30 anos. Minha família se lembra de mim com 30 anos. Quando eu volto ao mundo espiritual, eu não volto com 30 anos. Eu volto com a soma das minhas experiências. Por exemplo, o médico não é um estudante, mas é a soma dos ensinos. O advogado, a pessoa qualquer, aquele que faz qualquer trabalho, é a soma dos testemunhos das experiências. E então o perispírito é esse envoltório subtil da matéria. E, por sua vez, a matéria é uma cópia grosseira do espírito e do perispírito. Por exemplo, quando eu apareço em sonho a alguém, eu apareço como sou. Como a pessoa me conhece. Por exemplo, nós temos um filhinho que desencarna com 1 mês, e a imagem nossa é daquela criancinha de 1 mês. Ele vai para o além, e à medida como ocorre na Terra, ele vai crescendo. Daqui a 30 anos, ele seria um ser na Terra de 30 anos. Eu, que sou pai, morro e vou encontrar com meu filho. Mas meu filho agora tem a aparência de um homem de 30 anos. Se ele me apareceu, eu não sei quem é. O que faz o perispírito? Toma a forma da criança. E eu encontro meu filho. Aí convivo com meu filho. Participo da vida. E à medida que eu vou participando, ele vai tomando a forma atual. Ao invés de ser aquele anjinho, ele é hoje um ser maduro, cuja existência teve várias formas. Daí uma pessoa bonita hoje, na outra encarnação, pode ter sido um tacho rachado. Não é que é horrível. Panela rachada não serve para nada. E uma pessoa que foi um horror, hoje é muito bonita. Há muitos anos, eu li uma coisa linda que me impregnou. Eu estava muito emocionado lendo a vida de Mendelssohn. Mendelssohn, como nos lembramos, é aquele compositor fantástico. Nós lembramos de páginas de Mendelssohn que nos enche o coração de carinho, de ternura. Pois bem, o que nós não sabemos, ou eu não sabia, era que o avô de Mendelssohn era a pessoa mais feia da Alemanha. Era feio de doer. Ele morava perto de Colônia e puxava da perna. Tinha a cara um pouquinho antipática. Era baixinho. Era enjoadinho. E havia na cidade a mulher mais linda da Alemanha. E a mulher mais linda da Alemanha, imagine o charme. Ela olhava para nós assim com asco. Coitados, a gente feinho. E aquela coisa, aquele desdobramento. E aquele homem feio, horrível, disse um dia brincando, eu vou me casar com ela, todo mundo lá. Fez bullying, na hora, bullying. E ele disse, vocês vão ver. E um dia ele encontrou na praça do mercado e disse assim para ela, eu gostaria de convidá-la para ser minha esposa. Gostaria de casar comigo. Ela olhou para aquilo e fez assim, Ave Maria, o que é isso? Ele disse, eu quero ser seu esposo. Ela disse, olha, falando a verdade, você é tão feio que me dá repugnância. Ele disse, eu sou feio, eu sei, mas eu sou bom. E há muita gente bonita que não vale nada. Eu sou ótimo, case comigo. Quando nós estávamos no reino espiritual, olha que ardil. Deus nos mandou reencarnar. E então você ia ser uma daquelas bruxas dos contos de fada. E eu ia ser um príncipe bonito, dono de um castelo. Quando eu fui apresentado a você, eu digo assim, coitadinha. Pois, meu Deus, eu já amo tanto esta mulher
que eu dou toda a minha beleza para ela. E quero ficar com todo o horror dela. Aí Deus disse, falado. Eu aí fiquei corcunda e tal, e você é essa estrela. Ela disse, foi mesmo? Mas como você é simpático. Casou com ele. O avô de Mendelssohn. Olha que coisa linda. Eu vou dizer a quem está esperando, eu estou esperando você, eu pedi a Deus para a minha beleza passar para você. Para chegar o dia, mas eu estou vendo que eu vou morrer sem encontrar a beleza, só encontro também carca velha semelhante a mim. Daí, perispírito, é isto. A ciência da teosofia chama de uma forma muito simpática. Muitos de nós sabemos que nos 7 corpos tem o terceiro corpo, corpo astral. Helena Blavatsky dizia que nós temos o corpo espiritual, o corpo búdico, o corpo astral, e aí vai até o corpo físico. Allan Kardec sintetiza que esse corpo material pode ser denso, búdico, físico, ou pode ser sutil, a depender da nossa evolução. A pessoa pode ser suave, culta e feia, e pode ser linda, e dizer assim, na terça-feira de março, eu vou estar com vocês. Não tem nada a ver uma coisa com outra. Daí o perispírito é esse corpo intermediário. Obrigado, Divaldo. Nós vamos agora a um pequeno intervalo. Então, dando continuidade ao nosso conversando sobre o espiritismo, nós iremos perguntar a Jussara uma pergunta que nos foi enviada pelo público aqui presente, e ela questiona se os obsessores são realmente necessários para a nossa evolução. Essa pergunta, na realidade, é muito profunda, né? Porque a nossa maneira de vermos os obsessores é como se eles fossem realmente nossos inimigos, aqueles somente que estão nos causando mal, sem nós compreendermos ou não querermos aceitar que, na realidade, se eles assim se encontram conosco, é porque nós fizemos o mal a ele em primeiro lugar. E na sua misericórdia, Deus nos permite que aqueles a quem nós realizamos o mal, aqueles que nós erramos, né, que causamos as adversidades nas suas vidas, nas vidas dos seus familiares, que eles possam nos acompanhar no momento, e principalmente em que nós, já um pouco mais amadurecidos, nos propomos a realizar em nós a mudança. À medida que nós vamos realizando a nossa mudança, à medida que nós vamos compreendendo o nosso papel na Terra, compreendendo que somos espíritos imortais, que nós estamos aqui por esta misericórdia, esses espíritos que ainda querem estar presentes, estar conosco, também vão realizar e poder aprender e compreender a necessidade de mudarem a si mesmos. Então, sem dúvida alguma, quando nós começarmos a pensar nos obsessores, porque isso é uma coisa que nós temos ainda, né? Nós, seres humanos, adoramos, assim, apontar o dedo para os outros, né? O que me acontece de mal é culpa desse, daquele. Nós sempre procuramos eximir-nos da culpa das nossas ações. E quando temos que nos deparar frente a frente com uma realidade daqueles a quem nós prejudicamos, e não são poucos, né, nessas muitas encarnações, né, nós que somos caminheiros da eternidade, nós procuramos vê-los como aqueles que são os algozes e nós as vítimas.
quando na realidade muitas vezes é exatamente o contrário. Então, que possamos abençoar a esses irmãos, que possamos nos lembrar deles como sendo os instrumentos divinos de também nos manterem o curso, para que através, sim, das contrariedades que eles nos causam, das energias antagônicas que acabam nos envolvendo devido aos seus pensamentos negativos em relação a nós, e Divaldo acabou de falar, né, da questão do pensamento, que eles também nos impulsionam para que realizemos essa transformação e, consequentemente, podermos levá-los conosco, já que a responsabilidade de eles se encontrarem onde estão é exatamente a nossa. Obrigado, Jussara. Divaldo, você poderia nos falar um pouco sobre o mecanismo do passe espírita, o passe espírita? Na outra reencarnação, eu prometo ser sintético. Eu não consigo. Eu fui professor primário e dava aula para criança. Então, quando eu estou falando, eu tenho a impressão que tem criança, aí vou explicando, e uma coisa vai puxando a outra, e quando eu desperto é o outro dia. Então, tenham paciência. O passe é uma alternativa da cura pelo coração, pelo amor. Todos nós somos uma pilha carregada de energia. Energia X, energia Z, energia A. De acordo com o nosso pensamento, que é a fonte, nós passamos a eliminar a energia do que pensamos. Daí o médium, que é sobrecarregado de pensamentos saudáveis, dispõe, portanto, de melhor bateria para poder oferecer. Então, quando ele vai aplicar o passe, ele já leva na mente a mudança de comportamento mental. Hoje, por exemplo, todos os médiuns que dão passes sabem que é um dia consagrado à transmissão da energia. Então, ele tem o dever de pensar bem, de se alimentar com cautela, nem o estômago a arrebentar de carregado, nem vazio, para, na hora do passe, o organismo não ter carência de energia. O passe depende do tempo, porque o passe é a presença da energia na fonte. Eu me aproximo dele, então eu levo minha fonte de energia. Mas também eu posso fazer isso mentalmente, à distância. Onde eu estiver, eu projeto o meu pensamento. E a energia vai até o perispírito dele, que absorve essa energia e espalha por todo o organismo físico e espiritual. Daí o passe é uma tarefa de alta envergadura. Se o passista não tem uma conduta saudável, ele é um perigo, porque ele transmite energia maléfica a alguém. Vamos imaginar uma pessoa que não gosta do asseio e vai aplicar o passe. Então, ele elimina suor, e o suor com a sua identidade. Ele, além de transmitir o desagradável odor do corpo, portanto, o passista deve tomar um banhozinho a mais para evitar qualquer... Não, alguém me disse, esse cheiro que eu tenho é do espírito de um... Não, meu filho, o espírito não cheira. É seu mesmo, é falta de banho. A gente tem que ser honesto, senão é toda opção de hipocrisia, não dá. Tome um banhozinho com sabão massa, ou então da IP, porque eles são espíritas, vamos ajudar a IP. Pois bem, então, ele se preparou. Fica como uma pilha de bateria carregada. Ela fica ali bailando, de vez em quando até ela pode dar uma chispa. Quando nós vamos aplicar o passo, o que fazemos? Pai Nosso, uma ponta pega a outra. A minha ponta pega no indivíduo a quem eu dirijo. Há uma ligação, a minha energia começa a passar para ele.
Como eu estou orando, recebendo também energia, não cansa, não enfraquece e não me coloca dependente das doenças que eu estou tratando. Porque a fonte que eu vou buscar energia é muito maior. Daí, os que aplicam passes devem conscientizar-se da sua responsabilidade. Por exemplo, nós encontramos pessoas de todo o jaiz, e muitas me dizem assim, mas eu posso ter uma vida sexual ativa a qualquer hora e depois aplicar um passe, não posso? Eu digo, pode, mas vai matar o doente. O que é que você leva? O que é que seu pensamento leva agora com cansaço físico? O pensamento está gasto, porque a sua união física fez que você perdesse energia de tal teor, que você recupera através do repouso, o sono natural que advém depois da comunhão sexual. Ah, é verdade. Então você não está na condição de receber passe. Você vai. E o que é que eu tenho que fazer? Educar. Será que em 24 horas, uma vez por semana você dá passe, você acerta exatamente no dia do passe? Tenha paciência. E aí eu digo assim, isso é falta de vergonha, não é? Que para nós? Porque tem tanta oportunidade. Ah, eu vou orar e só chega na minha cabeça maus pensamentos. É porque fora da oração você só está com eles. Você vem passar um gato, mas que gato sexy. Você vem passar uma tábua, mas que cobra sexy. A sua mente está cheia. Quando você faz Pai Nosso, que Pai sexy. É natural. Daí nós temos que ter equilíbrio. Daí a mediunidade, de qualquer teor, é constituída de fenômenos energéticos. A gente, para exercer a mediunidade, tem que proceder bem. Ou então a gente procede com os espíritos semelhantes. A gente vive atormentado. Podemos até viver atormentado, mas na hora, esses tormentos são afastados pelos mentores que são maiores do que os obsessores, e a pessoa goza de uma paz, como a paz da morte. O paciente está mal. Chega o momento final, então aplica-lhe passes numa glândula chamada pineal. Ele, então, tem a sensação de desmaio. Nesse momento, ele vê o mundo espiritual e não volta mais, porque a sua cabeça está muito acostumada a pensamentos dessa natureza. Mas se, por exemplo, toda vez que eu me concentro, eu penso numa casa alegre, no carnaval, numa balada, numa embalada, em tudo, quando eu vou concentrar, o que é que vem à cabeça? Todos nós, que somos humanos, então é necessário disciplina. Eu vejo aqui e em qualquer lugar, o médium me parece, às vezes, uma pessoa que a gente passou uma coisa luminosa. À medida que a escuridão aumenta, o médium se ilumina. E quando ele vai transmitir, os extremos derramam a energia. Vocês todos conhecemos, o lustre de cristal desce, tem o braço e tem essa parte voltada para cima. Então a luz bate em cima e volta. Eu sou o lustre. A energia elétrica vem pelo meu mundo interior. Eu, então, vou aplicar. Ao invés de receber, eu já vou direto, porque estou ligado. A ligação não é na mão, é no cérebro. É a minha área psíquica reservada à união. E então nós transmitimos. O perispírito, por sua vez, está estimulado, brilha no doente. Ou tem carência de brilho. E nós vamos repletando. Tempo não deve ser muito rápido. Meu Deus, porque a pressa. Mas também não deve ser uma viagem que demora 3 meses. O meu ideal é, enquanto eu oro o Pai Nosso devagar. Aí eu tenho a medida do tempo. Pai Nosso, que estás no céu, que assim seja. É a minha medida. Um dia eu posso estar mais nervoso. Pai Nosso, que estás no céu. Não importa, porque a minha intenção é que vale. Notem como Kardec era formidável. O que vale é a intenção.
Não é o que a gente faz, não. Eu posso fazer passe, mas a minha intenção não tem valor nenhum, porque eu não tenho o que dar. Como é que pode dar o que não tem? Agora eu cultivo, cada vez que eu aplico o passe, eu começo a ter sensações. Eu também. Então eu estendo as mãos. E mentalmente eu me vejo distribuindo essas energias. Eu vejo descer uma luz sobre mim. Ela percorre o meu corpo e sai sobre a pessoa. Então as curas se dão lentamente. Talvez ocorra uma ou outra de imediato, como acontecia com Jesus, que tinha um fluido poderoso. Mas nós, que somos menos fortes, aquilo vai penetrando no fulcro da doença. Na base, não tira os efeitos, vai a causa. Daí a pessoa diz, eu fui lá e não senti nada. Peraí, tenha calma. Pelo menos joga o balde na fonte para poder pegar a água. Não é chegar, olhar a água e achar que tomou banho. Tudo tem uma lógica. Mas eu não vejo nada, nem o ar que você respira você vê. E, no entanto, é ele que se mantém. Daí o passe é uma terapia energética de natureza psíquica, que nós transmitimos de acordo com o nosso pensamento. Vai depender muito daquele que aplica o passe. Daí é ideal que nós, passistas ou não passistas, tenhamos uma vida mental regular. Outras vezes podemos dizer assim, dê-me sua mão. Colocar discretamente a mão na parte posterior do cérebro, aqui bem no ponto em que o cerebelo se une ao cérebro, porque é a transmissão direta à medula, e a medula, através das vértebras, distribui com o corpo inteiro. Não é mágico, é energia, fazendo uma kirliangrafia, uma fotografia através do método Kirlian, nós vemos tudo iluminado. Antes, durante e depois. Obrigado, Divaldo, pela resposta. Jussara, nós temos uma pergunta aqui do público e que diz o seguinte: como fazer para que os nossos pensamentos negativos não interfiram no nosso dia a dia? Esse é o trabalho principal que eu creio nós viemos fazer aqui nessa encarnação, né? Começar a educar as nossas mentes, mas, sem dúvida alguma, o processo de educação, ele não vem simplesmente pela teoria que nós vamos nos expor. Então, podemos ler várias obras, várias metodologias que podem nos ajudar até em controle de pensamento, mas nós temos que analisar a raiz disso tudo. A raiz do meu pensamento está nas minhas emoções, está nos meus sentimentos. Eu posso falar da paz, mas na realidade eu não estou trazendo a paz dentro de mim. E esse tópico que é tão importante agora, né, com esse evento que nós teremos a semana que vem, no dia 19, quando vamos falar de paz, né? Falar, compreender a paz, compreender a necessidade da paz, pode, sem dúvida alguma, chegar facilmente ao nosso intelecto, mas como ele vai chegar às nossas emoções? Então, esse é um processo que ele tem que ser cuidadosamente realizado. Nós temos que praticar os atos bons, temos que selecionar, assim, os nossos pensamentos, ao que nós vamos nos expor. Por isso que também é importante, muitas vezes as pessoas falam, eu não preciso mais ir no centro espírita, agora eu assisto uma live, né, aí no YouTube. Mas será que nós, no momento em que estamos fazendo isso, estamos completamente nos conectando em pensamento, em coração? Quando nós vamos ao centro e vivemos naquela energia, é mais fácil disso ocorrer. Então, o que eu tento fazer por mim mesma, inclusive seguindo uma das instruções, dessas instruções maravilhosas que a gente não quer, Divaldo, que você fale pouco, a gente quer que você fale muito e continue falando conosco durante muito tempo ainda, porque nós precisamos das suas palavras, precisamos dos seus ensinos. E me lembro uma vez que ele nos disse que
A melhor forma de nós eliminarmos um pensamento negativo não é tentarmos colocar ele de lado, mas nós substituirmos por algo bom. Se o pensamento ainda está difícil, se nós ainda temos esses desequilíbrios das nossas emoções, então vamos tratar de fazer algo produtivo. Vamos sair, fazer um ato de benefício para alguém que esteja necessitado, vamos procurar uma leitura que seja mais edificante, vamos sim escutar, né, os vídeos, os audiolivros que agora nós temos à nossa disposição, mas sempre sendo muito paciente conosco mesmo, porque é um processo, nós estamos a caminho, hoje nós já estamos abertos a pelo menos aceitarmos que existe esse desequilíbrio em nós, que existe esses pontos que nós temos que cada vez mais lapidar, né, para que esse brilhante, essa luz, essa energia, né, que emana de nosso Pai, nossa criação, né, o ser luminoso que somos destinados a nos transformar, pouco a pouco possa ir, através dessa transformação, cada vez mais trazendo um equilíbrio de pensamento. Então, é assim que a gente tem que procurar fazer, né? E hoje, felizmente, nós já até sabemos distinguir o que é bom e o que é mal. Então, veja que já há um avanço, porque antes haviam muitas ações, muitos pensamentos preconceituosos, inclusive, e outras coisas que nós trazíamos que nós nem ainda nos registrávamos como sendo perniciosos. Hoje nós já sabemos cada vez mais fazer a diferença. Então, vamos acreditar em nós, vamos realmente compreender que é um processo lento, mas que, sem dúvida alguma, nós lograremos, porque o nosso destino, a nossa fatalidade, é nos transformarmos em espíritos aperfeiçoados para que estejamos junto com Deus. Muito obrigado, Jussara. Estamos nesse momento, então, iniciando o nosso encerramento da nossa reunião, agradecendo àqueles que nos assistem pelos canais virtuais, ao público aqui presente, à equipe técnica da Mansão do Caminho, o Sérgio e o Júnior, a nossa tradutora de Libras, a Andréia, que está aqui conosco, o nosso irmão Landes, Milcíades, Divaldo Franco, a professora Solange, a Jorge Molek, e a todos os nossos amigos que estão aqui também, Jorge Leati, que está aqui conosco, e foi uma grata satisfação, na noite de hoje, a presença de todos. Eu passo agora a palavra a Divaldo para fazer o encerramento da nossa reunião. Vamos elevar o nosso pensamento a Deus, a Jesus, para que os companheiros de mediunidade possam contribuir para o nosso bem-estar. Pedimos aos médiuns, pois, que tomem os seus lugares. Senhor, tem misericórdia de nós e abençoa-nos a todos aqueles que nos estamos dedicando ao bem. Permite que neste momento os espíritos nobres visitem-nos e nos preencha os vazios existenciais com a energia saudável da paz, da saúde. Ajuda-nos a ajudar
a transmitir essa energia do teu amor, com que enriqueces a terra há 2000 anos. Queremos te pedir, Senhor, pela nossa família, aqueles a quem nós amamos, e também aqueles que não têm afinidade conosco, os que não gostam de nós, que se debatem na amargura e no pessimismo, os espíritos maus, que se comprazem ainda na perseguição aos seus próprios interesses fraudados e se tornaram nossos inimigos. Nós te pedimos, em favor da nossa casa de oração, de paz, de misericórdia, que saiamos daqui hoje melhores do que chegamos, levando essa energia suave que nos refaz, que nos ajuda, mantém nossa saúde mental, física, emocional, para servir-te mais e melhor. Nós nos recordamos de Ana Jaici, Regina, Marives e quantos outros que nos pedem incluí-los em nossas orações. Permite, Jesus, que os espíritos bons abençoem a água que lhes apresentamos, para que ela adquira propriedades curativas, como em Caná. E a paz, que é tão importante, deixa que tome conta do nosso coração, do nosso lar, nossa oficina de trabalho. Permite, Senhor, a paz na terra, as ambições bélicas das criaturas humanas sejam apaziguadas e a fraternidade substitua a ânsia belicosa de cada um. Em teu nome, Senhor, em nome de Deus, de Maria, a Santíssima, e dos Espíritos bons, encerramos a reunião, formulando votos de paz para todos nós. Está encerrada a nossa reunião da noite. Muita paz.